Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque ao longo da ministração a gente vai voltar e vai continuar ali. Mas antes de dar início mesmo à palavra, eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus amado, Pai querido, essa é a sua palavra. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Nós te glorificamos, ó Deus, porque tivemos a oportunidade, nós temos de estar mais uma vez reunidos aqui como igreja, Senhor, nas casas. Obrigada, Deus, por conseguir hoje, Senhor, que a sua palavra chegue nos lares daqueles que ainda não podem estar aqui. Nós pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco, Deus. Senhor, que o Senhor renove a nossa esperança, que o Senhor renove a nossa alegria. Senhor, que o Senhor realmente abra os nossos olhos nessa noite para te ver, Deus, como aqueles discípulos te viram naquele caminho. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o contexto aqui, como eu disse, eles estavam caminhando ali rumo a essa cidade, só que antes dessa caminhada, eles já haviam encontrado mulheres que tinham ido até o túmulo de Jesus, aquelas mulheres já tinham comunicado a notícia de que o corpo de Jesus não estava lá. Mas esses discípulos, ainda que, mesmo sabendo dessa notícia, ainda não acreditavam que realmente Jesus tivesse ressuscitado. Por isso eles estavam caminhando e a Bíblia diz que eles estavam com aquele semblante triste naquele momento. Já havia passado 3 dias desde a morte de Jesus. E então Jesus ressuscita e o próprio Jesus aparece para aqueles homens no caminho. Mas a Bíblia também diz que eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus percebe que eles estavam abatidos enquanto caminhavam. E sabe, eu fico imaginando aquela cena, eles caminhando, né? Imagino 11 quilômetros, não é tão perto assim, né? Enquanto caminhavam, angustiados, eles falando sobre o assunto. Enquanto encontram Jesus e, de repente, Jesus para, né? Para ouvir o que eles estão falando ali. E sabe que nesse tempo, todos nós, a gente tem passado tempos muito difíceis, né? É difícil uma pessoa que você conversa, que a pessoa não fala, tem sido muito difícil. Tem dias em que eu até amanheço mais animado, daqui a pouco eu vejo uma notícia e me entristeço. Né? Esse é o sentimento desse tempo. São dias em que você se alegra com uma coisa, de repente você vê algo e chega uma notícia, chega um pedido de oração por alguém, uma notícia ruim de alguém que você talvez não é tão próximo, mas conhece essa pessoa, e isso abate o nosso espírito, não é verdade? Você se sente assim às vezes? Porque eu às vezes me sinto dessa maneira, quando recebo notícias nesse sentido de doença, né? E sabe que a gente tem a tendência de olhar para essas coisas e para notícias assim e se abater. Alguém aqui já teve algum dia que falou assim, vou ver essa notícia no jornal, e começou a ver a notícia, ou ler a notícia, e de repente, depois de ter terminado de ler, saiu abatido e com medo? Alguém já viu isso? Inúmeras vezes ao longo desse ano. Eu comecei a assistir, e de repente eu comecei a ter medo, e começou a gerar uma angústia, e falei, o que eu vou fazer? Até hoje, a gente estava conversando um pouquinho com o Zaqueu, né? O Zaqueu ainda comentou isso. Realmente a capacidade que o nosso olhar tem naquilo que nós vemos, aquilo que a gente recebe, quanto isso influencia, e nós temos a tendência de se fechar e ser influenciado por aquilo que a gente vê. E nisso, se você pensa assim, se você também você não está sozinho. O mundo todo está passando por isso. Quem não está sentindo, de vez em quando, algum sentimento assim, não está normal. Não está percebendo o que está acontecendo no mundo. Está negando uma realidade. Pessoas estão sofrendo. Pessoas estão morrendo e famílias estão sofrendo muito. E é natural que a gente se coloque no lugar e que sinta isso. Pessoas que creem em Jesus e pessoas que também não creem em Jesus estão perecendo nesse tempo. O mundo todo tem sofrido. E se o seu olhar talvez esteja assim como o desses homens, de vez em quando você se pegue, aqueles homens também estavam entristecidos caminhando. Quero convidar você nesse tempo a se permitir que o Espírito Santo fale no seu coração, assim como ele falou comigo, assim como ele ministrou no meu, nesses dias em que eu me vi completamente abatida com isso.
eu comecei a ficar muito triste. E eu até compartilhei com algumas pessoas. Na nossa célula, a gente às vezes fala muito sobre isso. Porque eu comecei a ver jovens morrendo. E crianças ficando órfãs. E aquilo começou a mexer muito comigo. E por mais que eu esteja feliz vendo tudo aquilo que Deus está fazendo, meu Deus, a gente vai mudar para um salão maior. Deus tem abençoado para a gente, nossa igreja, crescer e alcançar muito mais pessoas. Isso me alegra. Mas quando eu olhava para aquela realidade, eu estava ficando muito abatida. E aí eu fui para o Senhor. E eu comecei a chorar para Deus. Eu fiquei, acho que uma semana aí, sofrendo. Quem está mais próximo sabe. Chorar e falar, Deus, eu não sei, até abri meu coração várias vezes para o Juliano, né? Eu sou feliz e me sinto feliz, mas eu olho para tudo isso, parece que eu só vejo tristeza nas famílias e tudo isso acontecendo, né, com as pessoas. E naquele choro, e muitas vezes, eu fui sentindo Deus me consolando. Sabe quando o filho se machuca, né? Quem tem filho aqui, é pequenininho, ele corre assim para a mãe e fala, onde foi o arranhão, e a gente vai lá e dá um beijo, sabe isso? E aí o filho já passou. Esses dias o Benjamin falava, eu estou com uma dor de cabeça, dá um remedinho, deita aqui com a mamãe e acabou. A dor de cabeça passou. E às vezes era falta, na verdade, era do abracinho ali da mamãe. E eu senti como se Deus me abraçasse e dissesse assim, eu sou seu pai, eu estou com você. Por que ter medo se eu estou aqui? E isso foi trazendo paz no meu coração. Embora realmente haja tanta tristeza, mas eu sinto hoje confiança em Deus. Eu sei que, talvez nem seja por mim, que eu não sei quando o Senhor vai me levar, mas eu sei que a minha confiança está nele, independente de quando seja. Mas quando a gente começa a olhar só para os problemas, a gente tende a se abater, tende a ficar realmente prostrado diante dos problemas, né? E esses homens, eles estavam abatidos quando eles tiveram um encontro com Jesus. Talvez o lugar que eles encontraram com Jesus, que foi no caminho, talvez não seja dessa maneira que eu e você, a gente vai encontrar Jesus. Mas eu quero te encorajar a ter um encontro com Ele. Não precisa de uma cerimônia, não precisa de uma roupa especial, não precisa de muita firula, né, para encontrar Jesus. Pode ser no seu carro, pode ser no seu quarto, pode ser tomando banho. Enquanto você toma banho e chora para Deus, é nesse momento que o Senhor pode falar com você. Lá na sua casa, mas só existe uma coisa que a gente precisa fazer para que a gente tenha esse encontro com Ele. É abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu necessito desse encontro com o Senhor. Fala comigo e realmente rasgar o coração para Ele. E voltando lá para a palavra, a gente continua ali no 17. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Parando aí, a resposta que esses homens eles deram para Jesus, ainda sem reconhecer ele ali, na verdade mostra o quanto eles não conheciam Jesus. Eles acharam que Jesus era um profeta, eles disseram que Jesus era um mestre, eles até reconheciam que ele fazia milagres, de repente é um homem que faz milagres, embora Jesus dissesse claramente, eles andaram com Jesus, mas ainda não o conheciam de fato. Né? Será que eu imagino ali, eles falando, já tem 3 dias, será que ele morreu e que tudo aquilo que ele disse que ia acontecer, não vai acontecer mais? Será que tudo acabou? Será que não tem mais esperança? Porque é isso que o texto, que quando leio o texto e medito, é o que eu entendo dele. Eles estavam, sim, parece que nada vai acontecer. Esse homem morreu. Esses homens, eles andaram com Jesus e até ali eles nem tinham certeza que, na verdade, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele poderia fazer tudo, ele disse sobre o futuro como um profeta, ele ensinou como um mestre, ele curou muitos doentes, cegos, e tantas coisas ele fez, mas ele era muito mais que só um profeta, ele era muito mais que tudo isso, ele é muito mais. E Jesus para e fica ouvindo aquilo que eles diziam sobre ele, a atenção que Jesus dá, entendendo o que eles estavam vivendo naquele momento. E sabe que Jesus é esse que nos encontra nos caminhos da vida. Ele nos encontra. Às vezes a gente está até tentando fugir nesses caminhos, né?
tentando fugir daquilo que Ele está nos chamando, tentando se esconder em meio a caminhos distantes daquele que Jesus deseja nos encontrar, né? Mas Ele nos encontra principalmente nos caminhos mais difíceis. E não é porque Jesus só deseja encontrar a gente nesse lugar, é porque nos dias felizes Ele também está lá. Nos dias alegres Ele também está. Mas às vezes a gente está tão envolvido com aquela alegria do momento que a gente até se esquece que Jesus está presente. E em outros momentos, a gente só consegue perceber Jesus nesses momentos difíceis, que a gente dá atenção, é porque muitas vezes a gente já tentou de todas as maneiras, do nosso jeito, chorar para todo mundo, né? Chorar nas redes sociais, tentar fazer de tudo que é possível. E aí só quando se vê ali, eu não tenho mais o que fazer, que a gente às vezes para e fala, Jesus, então o que o Senhor deseja? Quantas pessoas, quantos testemunhos eu já não ouvi depois de correr, em algum momento falou, tá bom, Jesus, então o que o Senhor espera de mim? Então foram nesses momentos de sofrimento, e muitos momentos de sofrimento na minha vida, foi que eu parei. Porque quando estava tudo bem, muitas vezes eu estava assim, não dá nada, isso não dá nada, eu estou gostando de viver desse jeito, né? Para quê orar para saber a vontade de Deus? Eu sei que às vezes não vai ser aquilo que eu quero. Quantas vezes eu já fiz isso? Sabia que se o Senhor dissesse, provavelmente não era aquilo que eu queria fazer. Então, por muitas vezes, a gente não para ouvir o que Jesus tem para dizer. A gente não para compartilhar com Ele, né, aquilo que está no nosso coração, às vezes enxergar também o que às vezes o nosso coração está endurecido. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue sentir a presença de Deus. Sabe que o pecado endurece o nosso coração. Parece que a pessoa pode dizer a mesma coisa. Quando a gente está com o coração aberto, e eu digo algo para alguém que está com o coração aberto, eu falo, Deus falou comigo. E a pessoa está aberta para ouvir o que Deus tem para dizer. Agora, quando a gente está tão preso no pecado, parece que você está batendo numa parede, né? Ler a Bíblia não fala com você. Alguém compartilha uma palavra, não é para mim. Às vezes é o coração endurecido que faz com que a gente não pare para ouvir Jesus. E aqueles homens, eles continuam ali o relato do que aconteceu. Vou voltar lá para o 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Eles esperavam que Jesus trouxesse a redenção. Como seria essa redenção para Israel? Que Jesus ia destruir ali Roma, aquele reinado de Roma, e libertar os judeus. Ia ser como um rei como Davi foi. Um rei vitorioso ali no exército, né? Era isso que eles esperavam de Jesus. E nós? Quantas coisas nós esperamos de Jesus? Quantas coisas. Sabe, às vezes a gente começa a ouvir falar de Jesus. Começa às vezes a ouvir uma pregação, ou ir numa célula, algo assim. E a gente começa a esperar coisas de Jesus. E eu tenho certeza de que aquilo que nós buscamos em Deus, o Senhor, à medida que Ele entende que aquilo também vai fazer bem para nós, que é plano dEle, Ele concede. Os milagres que nós buscamos nele, o Senhor faz, porque Ele é o mesmo e Ele é fiel. Mas muitas pessoas começam a buscar Jesus porque elas precisam de um emprego novo, não é verdade? Às vezes está em uma situação de desemprego, restauração na família, às vezes é uma libertação de um vício, começa a buscar Jesus, às vezes uma esposa começa a orar pelo marido para que seja liberto. Muitos vão para Jesus, às vezes porque quer uma casa, fica orando para ter uma casa. E eu creio que o Senhor, Ele é fiel e é poderoso para fazer tudo isso. Acontece é que poucos estão interessados de fato em conhecer Jesus, em andar com Jesus, em ter intimidade com Jesus, em estar na presença dEle, na amizade com Ele, e algo que Ele nos chama para ser, que é o mais importante, é ser parecido com Ele. Muitas vezes a gente vai para Jesus e talvez você esteja vivendo isso hoje, e todos nós precisamos de algo em alguma área da nossa vida, de um milagre financeiro, de um milagre na família, de uma restauração, e eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer na sua vida isso. Se você tem orado por uma enfermidade, eu creio que o Senhor, Ele é fiel para curar, eu creio que o Senhor é fiel para restaurar. Às vezes as nossas enfermidades são na alma, e eu creio que o Senhor é fiel para devolver a alegria. Você crê nisso?
Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor é o mesmo que restaura casamentos, que o Senhor é o mesmo que restaura relacionamentos. O Senhor é fiel para fazer tudo isso. E Ele é o mesmo que ressuscitou dos mortos. E Ele continua fazendo milagres. E o motivo que nos faz se chegar a Cristo, falar para vocês, pouco importa. As pessoas se chegaram a Cristo para comer pão e para comer peixe. Pessoas se chegaram a Cristo para ver os milagres de perto. Pessoas se chegaram a Cristo provavelmente porque viram uma multidão e começaram a andar junto. Não é verdade? Até hoje, os curiosos seguem as coisas, né? Vem que um monte de gente está indo para algum lugar e começa a ir também. Então, o motivo que nos faz se achegar a Jesus, ele não importa muito. Agora, o que nos faz permanecer nele é o que importa. O que nos faz continuar caminhando com ele, seguir firme com ele, confiante nele, é o que vai dizer como eu vou viver nessa terra. A maneira que eu me relaciono com Jesus é o que diz como eu vivo aqui, como eu vejo essa vida aqui, que é importante, né? E ainda que nem tudo aqui seja, talvez a gente venha para Jesus em busca da casa, as pessoas ficam orando, né? Eu já vi tantas situações, eu me lembro que quando pequena, uma pessoa da minha família começou a ir para uma igreja, para que Deus fizesse um milagre em uma área da vida, e ela cumpriu aquela campanha daquela igreja. No final da campanha, aquilo não aconteceu, e essa pessoa da minha família nunca mais pisou na igreja. Ela queria conhecer Jesus por aquilo que ele podia oferecer para ela, mas não estava interessado nesse relacionamento com ele. Sabe, nessa vida a gente vai ter aflições e nem tudo aquilo que a gente pede, o Senhor nos concede, mas o nosso dever é pedir, e Ele tem poder para fazer todas as coisas, né? E muitas vezes a gente vai e não quer se relacionar, mas a maneira que nós permanecemos é que vai dizer como a gente vai viver nesse tempo. E a certeza que nós temos é que, se nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e mais do que qualquer dessas coisas que a gente busca em Deus, que Ele é fiel para cumprir, Ele nos garante algo que é maior que todas as coisas, que é a vida eterna. Que esse Jesus, Ele vai voltar, vai restaurar essa terra caída, em que tantos hoje sofrem, vai restaurar os nossos corpos, e a Bíblia diz que vai ser um corpo glorioso, e nós reinaremos com Ele. Você crê nisso? Você crê que Jesus, Ele vai voltar? Ele vai restaurar tudo isso, todo esse mundo, que a maneira que Ele está, porque Ele se importa conosco, Ele se importa. E isso vai dizer se realmente eu conheci a Cristo, se eu continuar perseverando, ainda que aquilo que eu tenho buscado, aquilo que me trouxe, aquilo que despertou a busca nele, ainda que não aconteça, se realmente eu me relaciono com Ele porque eu amo e porque eu creio na promessa dEle. É isso quem vai dizer, né? Muitos se relacionam com Cristo somente pelas obras e por aquilo que Ele pode oferecer, né? Quem só viu e ficou em Cristo pelas bênçãos, quando elas cessarem, abandonam. Quem veio, às vezes a gente vem pelo motivo errado, mas o que importa é que a gente busque conhecer, para que a gente permaneça pelo motivo certo. Porque senão, quando as bênçãos não vierem, a pessoa desiste. A pessoa esquece que, na verdade, teria que ser pelo amor a Ele. Por causa, sabe, quem já ouviu falar de teologia da prosperidade, né? Muitos foram em busca de um Jesus pelo que Ele poderia oferecer. É aquilo que Ele pode oferecer, aquilo que Ele vai me dar, aquilo que Ele vai fazer por mim. Sabe, como um meio, Jesus como um meio de conseguir aquilo que eu quero. Jesus sendo usado para conseguir aquilo que eu quero. Sabe, muitos desejam as coisas de Deus, mas não o Deus que realiza as obras. É uma fé que não tem relacionamento. E não é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera relacionamento, intimidade e caminhar junto com Ele. Eu quero voltar para o texto, para o 22. O versículo 22 diz que algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Isso os dois falando ali para Jesus. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.
Amém. O que Jesus está dizendo é que Moisés, ele apontava para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. Quando nós vemos ali Isaías, ele vai dizendo como Jesus seria morto, como uma ovelha muda, ele seria levado para o matadouro. E todos os profetas apontando para Jesus, e Moisés apontando para Jesus, eles falavam já desse Messias Salvador. Ele não dizia que ele ia reinar com uma coroa ali como Davi, ele dizia exatamente o que ia acontecer. Ele ia ser morto, mas ele ia triunfar sobre a morte. Isso tudo para salvar e reconciliar nós, pecadores, que falhamos tantas vezes com Ele, e mesmo Ele sabendo que a gente falharia tantas vezes com Ele, deu a vida por mim e por você, por amor, para reconciliar nós com o Pai, restaurar a terra e instalar aqui o reino de Deus. Isso não é maravilhoso? Esse é o nosso Deus. Não seria como eles imaginavam, assim como muitas vezes não é como a gente imagina. Às vezes, como muitas vezes a gente se engana a respeito de quem é Jesus. Muitas vezes a gente já tratou Jesus como esse que só nos abençoa, mas sem querer ter relacionamento com Ele. Sabe, eles não imaginavam que seria como foi, mas como um rei, como eu disse. Mas é muito mais do que isso. É uma libertação não só de um povo ali, daquele reinado de Roma, mas é uma libertação eterna. E agora essa libertação, ela é de dentro para fora. E depois é por toda a eternidade. Maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Voltando ali para o 28, diz que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém. Voltando aqui para o texto, vejam só, eles estavam ali e só no partir do pão é que eles identificaram quem era Jesus. E depois de andar com Jesus por aquele caminho, insistir, eu fico pensando, né? Jesus ali fez como quem ia adiante, para ver se eles convidavam ele, né? Para ficar. E eles insistiram para que ele ficasse. Insistiram para que ele passasse aquela noite com ele e ceiasse com eles, né? E para que entrasse e ceiasse. Só assim que eles conseguiram perceber quem Jesus era. E nós podemos aprender algumas lições com esses homens. Eu quero compartilhar 5 breves lições, rapidinho. A primeira delas é que cristãos também sofrem e também choram, não é verdade? Nós sofremos, nós choramos. Vir para Jesus não quer dizer que a nossa vida vai ser... Olha, não tem mais nada. Olha, vem aquela propaganda enganosa de vir para Cristo, né? Vem para Jesus que não tem mais nada, você vai ser sempre abençoado, não tem doença, não tem mais choro, não tem nada. Não, cristãos sofrem e choram, mas nós sabemos que nós temos um bom pastor que cuida de nós. Um bom pastor, nós temos um irmão mais velho que caminha conosco por esse caminho da vida. Sabe, ele nos enxerga, ele enxerga nossas lágrimas, os nossos medos, assim como ele enxergou aqueles homens abatidos no caminho. Jesus nos vê como nós somos. Essa é a primeira lição. A segunda lição é parar para estar com Cristo. A Bíblia diz que aqueles homens pararam para estar com Ele. A Bíblia diz que quando eles ouviram, né, a pergunta de Jesus, aqueles homens pararam. E hoje, nós colocamos tantas coisas como prioridade na nossa vida. Nós colocamos o trabalho, nós colocamos ser bem-sucedido, nós colocamos a nossa família. A nossa família é muito importante, mas ela não vem acima de Jesus. As nossas coisas não podem estar acima de Jesus nas nossas vidas. A gente coloca tudo como prioridade. E quando sobra tempo, então a gente busca Jesus. Aí hoje deu tempo, então eu vou fazer a minha leitura aqui rapidinho. Mas às vezes a gente buscou inúmeras coisas ao longo das 24 horas do nosso dia e deixamos Jesus. Mas o que a gente precisa fazer, a lição que eu aprendo com esses homens, é que eles pararam para andar com Jesus. Então que a gente consiga parar aquilo que a gente tem tratado como prioridade, entender que Jesus é a nossa prioridade, o relacionamento com Ele é a nossa prioridade. E a terceira coisa é convidar Jesus para a mesa. Vejam só, né? Aqueles homens insistiram para que Jesus ficasse, sem que eles sequer tivessem reconhecido Jesus ali. Eles insistiram. E a mesa
é um lugar para compartilhar, não é verdade? Quando a gente senta na mesa, a gente fala, a gente é ouvido, a pessoa fala, você escuta, ali na mesa tem aquela comunhão, né? A mesa a gente acerta as coisas, eu compartilho amor na mesa, eu divido o pão, às vezes eu dou umas broncas, né, na mesa, o Isaac não está aqui, ele podia testemunhar isso, às vezes na mesa a gente dá umas conversadas mais sérias, a mesa é para isso, é para falar e ser ouvido, mas na nossa casa, hoje em casa eu faço questão de desligar a televisão. Às vezes a gente acaba esquecendo e vai com o celular na mesa e tá ali, lembro, opa, o celular aqui. Porque como é que eu vou dar atenção para alguém na mesa se o meu olhar está para uma tela, ou se eu estou olhando para o jornal? Então, assim, na mesa, será que se Jesus sentasse hoje na nossa mesa, será que a gente ia conseguir ouvir alguma coisa dele? Se a gente não soubesse que era Jesus quem estava ali? Ou será que ele ia ficar ali do nosso lado e a gente ia ficar o tempo inteiro comendo com uma mão e a outra mão olhando uma tela de celular? Ou vendo as notícias? Então, pense sobre isso, né? Isso falou muito no meu coração. Quantas vezes, às vezes, por estar ali distraída, acaba resolvendo situações que são importantes, mas no momento que não era hora de resolver. Então, será que eu daria atenção para Jesus se ele sentasse na mesa comigo? O quarto ponto é ter comunhão. Sentar na mesa também é ter comunhão, mas a comunhão foi naquele momento que os olhos dele se abriram. Foi quando Jesus partiu o pão que os olhos se abriram. Quando nós passamos por problemas, não sei você, mas eu já passei por problemas que por vergonha, ao invés de compartilhar com alguém, eu me fechei com vergonha de expor aquilo que eu estava vivendo. Só que na comunhão, quando eu partilho daquilo que eu estou sentindo, daquilo que tem me angustiado, muitas vezes eu percebo que aquilo que eu via tão grande, você já viu isso? Que você lá na sua cabeça estava vendo tão grande, tão impossível. Quando você abre para alguém, a pessoa fala, olha, o que você acha de fazer assim? Eu te ajudo assim. Veja como a comunhão ela é poderosa. Às vezes a gente acha que um negócio é muito ruim e alguém diz, olha, pode dar certo. Ou às vezes a gente acha que é maravilhoso e alguém abre seus olhos também. A comunhão é isso. Né? Provérbios fala que o ferro, ele afia o ferro, né? E na comunhão é isso que acontece. Às vezes eu vou ali com ideias e com sofrimentos, com vergonha, e a pessoa fala, eu também já passei isso, e aí você cai a sua cara no chão, né? Às vezes pensando assim, nossa, era só comigo, eu pensei que era só comigo, mas que bom que você já viveu isso, você pode me ajudar. A comunhão faz isso. Né? A gente, às vezes, sozinho, a gente perde a visão do todo. A gente olha só por uma aqui, né? Agora, quando eu pergunto, a Neilane está aqui, como é que você vê aqui? Ela vai ver de um jeito. Eu pergunto para o Wesley aqui, como que você vê? Ele vai ver de outro jeito. E isso faz com que eu tenha uma visão melhor das coisas na comunhão. E a comunhão, ela não é só estar na igreja, né? Comunhão mesmo é sentar na mesa. Comunhão, nesse tempo a gente não está conseguindo reunir com os amigos, mas esse celular que a gente usa para tantas coisas, a gente também consegue fazer uma ligação de vídeo. A gente consegue ligar para alguém e dizer, olha, eu estou passando por isso, ore por mim por isso. A comunhão é isso, é compartilhar. E na comunhão nós crescemos muito. Então, quantas vezes a gente já ficou preocupado com alguma coisa? Um tempão, até ter coragem de abrir e a pessoa fala, calma, não é bem assim. E parece que sai um fardo das nossas costas. Então, a comunhão ela é poderosa. Nós precisamos, esse tempo, a gente tem uma tendência de se fechar, mas nós precisamos se abrir para aqueles que podem nos ajudar. Então, a quinta coisa, para encerrar, manter o coração queimando. Aqueles homens, né, eles disseram, não queimava o nosso coração quando ele falava? Então, quando ele explicava a respeito que os profetas já falavam sobre ele, que Moisés já falava sobre ele, o coração deles começou a queimar. E sabe, quando eu olho para as dificuldades, o meu olhar, ele tende a entristecer, a ter medo. Quando eu olho para a situação do mundo hoje, eu tenho medo. Mas quando eu volto os meus olhos para Jesus, a minha alegria volta, a esperança volta. Muitas vezes a gente está tão abatido porque nós tiramos os olhos de Cristo. Nós tiramos os olhos da promessa eterna do Senhor. Nós tiramos o nosso olhar, saber que Ele, Deus é o nosso bom pastor, porque a gente enxerga só os problemas. As promessas que Ele fez, sabe, a misericórdia, quando eu imagino o olhar de misericórdia que Jesus tinha com aquele que pecou e que caiu, eu olho para aquilo e penso, Jesus tem misericórdia quando eu falho.
Jesus se compadece quando eu sofro. Jesus não aponta o dedo quando eu tropeço. Jesus, ele me segura e me sustenta. Quando eu olho para Jesus, eu recebo esse renovo. Mas se meu olhar fica só para os problemas, eu tenho a tendência de ficar triste e de me isolar. Então, deixe esse olhar. Quando eu falo tudo isso, eu não quero dizer que a gente tem que negar os problemas que estão acontecendo no mundo, mas entender que os problemas não podem influenciar a minha e a sua vida. O Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Há uma promessa que vai além desse tempo, e é isso que nós precisamos guardar e conservar no nosso coração, para que ele sempre continue queimando, confiante nas promessas do Senhor. Então, para encerrar, eu vou ler o versículo 33, e diz: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Quando eles disseram: não é esse que não queimou nosso coração enquanto ele falava? E naquele momento eles levantaram imediatamente e já voltaram para contar que Jesus havia aparecido para eles. Sabe, depois de ouvir tudo isso, o coração queimou, eles tomaram uma atitude depois de ouvir, né? Eles foram compartilhar, sabe, eles não ficaram deixando para depois. Era urgente aquela mensagem, porque os outros também estavam sofrendo lá em Jerusalém. E nesse tempo que a gente tem vivido, a mesma mensagem, ela é urgente. As pessoas estão sofrendo e muitos não sabem que tem um Deus que as ama. Muitos estão hoje buscando encontrar Jesus em tudo que é coisa que Jesus não está, porque esperam uma resposta. Nessa semana, eu passei no semáforo aqui e eu vi um cartaz, e sempre, vocês já devem ter visto, cartazes nos postes, falando de pessoas que leem a mão e diversas coisas místicas ali, para chamar a atenção das pessoas. Pessoas estão sendo levadas a encontrar uma resposta em muitas coisas em que Jesus não está. E nós temos a mensagem que é urgente, amém? A mesma mensagem que aqueles homens entenderam que era urgente, e essas pessoas precisam ser encontradas. O Senhor deseja que nós nos levantemos hoje, e não deixemos para depois, aquilo que Ele está dizendo. Os perdidos estão chorando, as pessoas estão sofrendo, e Ele tem levantado, primeiro em nós, começando em nós, para que nós possamos fazer a diferença. Eu creio que esse tempo que o Senhor tem preparado para a nossa igreja, o Senhor está nos comissionando a sermos porta-vozes nessa cidade das boas novas. Ele tem feito isso, que eu e você, nós possamos se levantar rapidamente, assim como eles fizeram, entendendo a urgência dessa mensagem. Então compartilhe com aqueles que estão sofrendo, sabe, nada alegra mais o coração, se você já passou por uma luta, de alguém mandar uma mensagem para você e falar assim: eu sei que você está sofrendo e eu estou orando por você. Nada. Sente um cuidado tão grande. Nessa semana eu recebi um áudio de uma irmã da igreja e ela falou assim: eu tive um sonho com você e depois desse sonho eu orei por você, eu orei pelo pastor, eu orei pela nossa igreja. E como isso alegra o coração de quem está, às vezes, pensando se a gente vai dar conta, se passando por medo. Como é importante, não faça isso. Faça isso, ore por alguém, compartilhe um testemunho. Sabe, Jesus, ele encontrou aqueles homens no caminho. E ele pode nos encontrar em qualquer lugar, como eu disse para vocês. Tire os seus olhos dos problemas, do medo e da insegurança e pare um pouco. Só pare para ouvir aquilo que Jesus está falando. Amém? Você pode se colocar de pé? Pode ler. E eu gostaria que, se durante essa mensagem, o Senhor, de alguma maneira, Ele falou no seu coração, que nesse tempo nós possamos refletir sobre aquilo que Ele tem falado. Será que nesse tempo eu tenho entregado o meu coração, o meu olhar, e deixado com que ele seja tirado das promessas de Jesus? Será que eu tenho focado? Será que eu tenho focado demais nos problemas e nas angústias? Será que eu tenho tirado esse olhar de Cristo, da esperança da ressurreição, da esperança da vida eterna? Será que eu tenho vivido mais esse tempo do que a esperança daquilo que Ele prometeu lá há 2000 anos atrás? Aquilo que Ele prometeu
e que queimou nos corações daqueles 2 homens, e que depois eles voltaram e compartilharam com todos os outros. Será que eu tenho me perdido em meio ao medo e deixado com que essas situações difíceis que o mundo tem vivido tem feito com que a minha fé seja enfraquecida? Eu já fechei a porta, pode vir. Que nesse tempo você possa orar, entregar diante do Senhor os medos que você tem sentido nesse tempo, as angústias que talvez só você sabe, aquilo que tem passado na sua mente durante as madrugadas, ou quando você está sozinho, ou quando você recebe uma notícia difícil. Que nesse tempo nós possamos parar para entregar para o Senhor aquilo que tem tomado nossos pensamentos. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Senhor Deus amado, Pai querido, eu oro, Deus, pela vida dos seus filhos. Senhor, eu creio, Deus, numa restituição sobre as emoções, um renovo, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, pelos corações abatidos, corações enlutados, Senhor. Que o Senhor venha com a sua paz e o seu consolo, Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha de encontro aos nossos medos, Senhor, as angústias, os pensamentos que tendem a gerar um coração ansioso, Deus. Senhor, que a nossa paz ela esteja firmada no Senhor, sabendo que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que tem promessas para as nossas vidas, ó Deus. E mais do que qualquer promessa para essa vida, o Senhor tem uma vida eterna que nos aguarda, Senhor. O Senhor é fiel, ó Deus. Senhor, que essa certeza ela esteja sempre queimando nos nossos corações, que o nosso olhar, ó Deus, ele seja desviado, Senhor Deus, do medo e da insegurança, e que nós possamos voltar o nosso olhar para Cristo, sabendo que o Senhor é a nossa esperança. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, nós te louvamos porque o Senhor nos ama, Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem nos capacitado, nos capacita mais, Senhor, para levarmos a sua palavra para aqueles que ainda estão chorando, sofrendo, Senhor, e que não vem nada além de dor, ó Deus. Que o Senhor toque os corações nessa noite, Senhor. Que o Senhor visite os hospitais nessa noite. Que o Senhor derrame, Deus, de cura sobre aqueles que estão em leitos, ó Deus. Que o Senhor derrame, Deus, renovo, Senhor. Que o Senhor traga vida, traga esperança, Senhor. Aqueles que hoje vêm sem esperança, sem futuro, sem perspectiva, Deus. O Senhor é um Deus que faz tudo novo. E nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.